Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no IOPM e nessa aula especificamente eu quero abordar com vocês alguns aspectos-chave do gerenciamento das aquisições do projeto. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção em relação a aquisições é que ela é uma área de conhecimento em gerenciamento de projetos que é responsável por adquirir bens e serviços externos ao projeto. A gente tem que partir da premissa que a maioria dos projetos, se não todos os projetos, eles não são autossuficientes, ou seja, eles precisam de trabalhos, muitas vezes externos, que não são produzidos pela equipe que trabalha no projeto. Nós dependemos de terceiros. E essa área de conhecimento ela vai buscar justamente gerenciar esses aspectos que envolvem os nossos fornecedores ou vendedores, no caso no PMBOK ele se refere a vendedores. Então, o seguinte, olha só, as organizações não conseguem suprir todas as necessidades de um projeto, sendo necessário recorrer a fornecedores externos que possam prover elementos tais como equipamentos, máquinas, pessoal, know-how, tecnologia, consultoria, etc. Justamente confirmando esses aspectos que eu acabo de dizer para vocês. Então, o gerenciamento das aquisições ele vai ser responsável por garantir que todos os elementos externos ao projeto, produtos ou serviços, sejam efetivamente fornecidos dentro de custo, prazo e qualidade esperado. Então, nosso objetivo em se tratando de aquisições é justamente buscar a melhor contratação possível. E melhor contratação não quer dizer o menor preço. Nós temos que levar em consideração outras restrições importantes para o nosso projeto, que envolve, por exemplo, qualidade, prazo, e fazer um julgamento baseado nesses requisitos, de maneira que eu possa justamente escolher um fornecedor que possa me atender em relação às minhas necessidades, ou melhor dizendo, às necessidades do meu projeto, ok? Então, o que é feito em aquisições? Primeiramente, a gente tem um processo, como nós já mencionamos em aulas anteriores, que é o planejar o gerenciamento das aquisições, que é onde vão ocorrer definição do que será feito ou comprado. É nesse momento que eu decido o que do escopo do projeto será feito pela equipe e o que será terceirizado, ok? É onde ocorre a construção de estrutura de aquisições e onde eu busco também identificação dos fornecedores potenciais. Em relação à estrutura, eu quero saber o seguinte: como que vai ser o meu processo de aquisição? Como é que eu vou coletar propostas, analisar propostas? Como que eu vou confirmar um contrato, gerenciar esse contrato? Então, todas essas diretrizes, essa estrutura de trabalho de aquisições, isso é construído lá no planejamento. Identificação de fornecedores potenciais é o momento seguinte, a gente já começa o projeto já levantando, olha, quem que pode prestar esse serviço para nós? Não quer dizer que aquela pessoa foi selecionada, quer dizer que ela é potencial e que ela pode ser considerada no meu processo de aquisições. Daí eu vou buscar, no caso, escolher aquele que vai me atender melhor em relação ao meu projeto. Nós temos depois o processo conduzir as aquisições, que vai ocorrer a seleção e avaliação de propostas de fornecedores. Então eu vou no mercado, eu vou buscar fornecedores e eu quero justamente selecionar aqueles que me atendem melhor. E também é o momento que ocorre a contratação dos fornecedores. Entre o fornecedor A, B e C, eu vou selecionar um. Eu vou adjudicar, o termo que nós utilizamos no caso, de confirmar um contrato, de dizer que aquele fornecedor foi selecionado para trabalhar no meu projeto, é uma palavra que é adjudicação. Então eu vou adjudicar um contrato com um fornecedor e nisso nós vamos ter um resultado que é os fornecedores selecionados já com seus contratos, como eu disse, adjudicados, tudo bem? E por fim nós temos aí o processo controlar as aquisições e esse processo ele vai cuidar do gerenciamento dos contratos e fornecedores e vai fazer também uma análise de desempenho de fornecedores. Então são dois papéis fundamentais em relação a controle de aquisições. Primeiro, eu quero, no momento anterior, eu selecionei um fornecedor e eu fiz um contrato com esse fornecedor. Agora eu preciso monitorar, eu preciso controlar esse contrato, acompanhar esse trabalho. E outra coisa também muito importante, eu vou fazer avaliações dentro de uma determinada periodicidade para saber se aquele fornecedor está atendendo aquilo que foi estipulado no contrato. Agora
Agora a gente tem que pensar num aspecto que é extremamente importante, porque essa questão de controle de aquisições é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu exijo que o meu fornecedor ele preste um serviço de qualidade, ele atenda às minhas necessidades conforme previsto em contrato, eu também tenho que cumprir o meu papel, seja, por exemplo, remunerando ele dentro das datas acordadas, cumprindo também o meu papel que está estipulado dentro daquele contrato. Afinal de contas, o contrato é justamente um instrumento que vai possibilitar proteger as partes envolvidas, vai reduzir os riscos do projeto dessa relação contratual. E por fim, no controle das aquisições, nós temos também um trabalho de encerramento dos contratos, ok? Então, nesse momento também eu já começo a pensar, antecipar esse trabalho de encerramento desses contratos. Eu já tenho que comunicar ao meu fornecedor quando já estiver na iminência, né, de vencer um determinado contrato, quando o projeto estiver finalizando, para que nós possamos justamente garantir o término pontual do contrato junto ao nosso fornecedor e não tenhamos, no caso, né, custos adicionais em relação a esse cenário, a essa situação. Alguns conceitos importantes que eu quero trazer para vocês. Primeiro, né, as figuras envolvidas nesse processo. Nós temos aí o comprador, né, que é a pessoa que adquire o serviço, é também conhecido como cliente ou contratante, são nomes que eventualmente nós podemos encontrar no exame PMP, CAPM, ok? E temos também a figura do vendedor, que é o nosso fornecedor, né? Ou prestador de serviço, no caso, ok? No caso do PMBOK, ele considera como padrão, né, a utilização dos nomes comprador e vendedor, mas nós podemos ouvir referências a essas figuras por meio de outros nomes, tais como fornecedor, prestador de serviço, cliente, contratante, conforme eu mencionei com vocês, ok? Outros conceitos importantes também que a gente precisa conhecer é o conceito de fato estabelecido. O que significa isso? Fato estabelecido significa o que está efetivamente consumado no contrato. Se uma coisa está no contrato, está consumada, está realizada dentro do contrato, normalmente isso não é objeto de discussões, né? Então nós combinamos uma coisa, né? Eu combinei com você de entregar um escopo, eu não posso chegar para você e falar assim, olha, infelizmente eu não vou poder fazer esse escopo, eu quero propor outra coisa. Não é assim. Olha, você assinou um contrato, isso é fato estabelecido, ou seja, você, de alguma maneira, é obrigado a prestar aquele serviço conforme nós combinamos, sob pena, né, de responder às cláusulas em relação ao não cumprimento daquele contrato. Nós temos aí, podemos acionar eventualmente alguns instrumentos para poder fazer valer o nosso direito, ok? Então isso é o que nós chamamos de fato estabelecido. Normalmente, né, para o exame PMP não há discussão, é obrigatório que, uma vez estabelecido o contrato, as duas partes cumpram, né, de maneira fiel o que está estabelecido. É claro que podem ocorrer situações em que eu posso vir a fazer um aditivo de contrato, mas em princípio vamos considerar que as partes, elas têm que cumprir aquilo que está estabelecido. A gente não pode ficar mudando o tempo todo, ok? Nós temos aí também o conceito de preço-alvo, né? E quando a gente fala de preço-alvo, a gente está justamente envolvendo dois aspectos. Primeiro, quando você vai compor preço, você precisa obter, né, saber quais são os seus custos, ou seja, qual que é o seu custo-alvo, e somar isso a uma remuneração que você vai receber em relação àquele serviço. Então, qualquer fornecedor que vai prestar um serviço para você, né, ele vai considerar os custos, né, que ele vai ter que lidar para poder prestar aquele serviço, e ele não vai fazer aquilo de graça. Né, ele vai incluir ali também, né, uma remuneração, e a junção desses dois fatores aí, custo mais remuneração, vai compor justamente o que nós chamamos de preço-alvo. Questão de negociação de contrato é uma coisa também muito recorrente e importante. Dentro da área de aquisições, nós precisamos utilizar muito dessa habilidade, tanto que ela é uma ferramenta e técnica prevista no processo conduzir as aquisições, ok? E também vai ser importante depois, quando nós formos controlar as aquisições junto aos nossos prestadores de serviço, né? Mas negociação de contrato, né, deve sempre buscar proteger as partes e não privilegiar umas em detrimento das outras. A gente parte do princípio que nós temos que buscar uma relação contratual
com os nossos fornecedores que seja do tipo ganha-ganha. Nós não podemos explorar o nosso fornecedor ao extremo, porque aquilo pode eventualmente prejudicar o projeto em alguma situação no futuro. Então, quando a gente fala assim, né, estabelecer uma relação ganha-ganha, nós temos que evitar, né, explorar, uma vez que nós somos a parte cliente, né, nós temos mais poder na relação, nós devemos tentar manter um equilíbrio. Olha, eu quero um preço justo em relação ao serviço que você está prestando e quero te remunerar adequadamente, de forma que você possa manter o nível de qualidade que eu espero em relação a este trabalho, tudo bem? Então, essa relação é extremamente importante para nós. E também podemos aplicar aí em contratos alguma cláusula de bônus ou cláusula, no caso, de multa, né, associada com ao cumprimento ou não do escopo dentro de um determinado prazo ou atendendo a um determinado custo estabelecido, o que nós chamamos aqui de proporção de compartilhamento. Esse pode ser um instrumento interessante para que nós possamos estimular eventualmente o nosso fornecedor a cumprir determinadas metas, normalmente, né, que envolvem prazo, custo e às vezes qualidade, ok? Essa questão de compartilhamento, né, proporção de compartilhamento, isso envolve um percentual, né, de resultado extra para o nosso fornecedor em função de alguma economia que ele possa ter gerado. Por exemplo, nós já tivemos uma aula anterior sobre isso, mas apenas enfatizando este assunto, vamos supor que um determinado contrato eu consiga executar com bastante eficiência e nisso tem uma sobra de R$100.000. Né? Se o contrato prevê uma cláusula de compartilhamento, né, de resultado, a gente pode, por exemplo, estabelecer uma relação de 80-20, onde 80% do valor que sobrou retorna para o cliente e 20% do valor vai para o fornecedor como bônus pelo ótimo desempenho que ele realizou ao longo do projeto. Então, isso também é aplicável dentro de projetos e podemos também estabelecer o que nós chamamos de preço teto, ou seja, limite de preço que o comprador está disposto a pagar. Quando você vai contratar um determinado serviço, você estabelece um preço, você tem uma expectativa de pagar um determinado valor, mas você aceita negociar até um determinado valor acima, às vezes, né? Olha, a gente vai entrar aqui em negociação, vamos ver a sua oferta, o que você me oferece de valor, e aí a gente tenta adequar com base na qualidade do serviço, na confiança que esse fornecedor pode me inspirar. Mas se passar de determinado valor, né, eu infelizmente não vou fechar contrato, porque para mim, acima daquele valor, já não me atende, é o que nós chamamos aqui de preço teto, ok? Outros conceitos importantes também envolvem o seguinte, uma pergunta para vocês: em qual situação eu posso selecionar um fornecedor sem concorrência? Né? É claro que, em relação à iniciativa privada, nós podemos contratar fornecedores do jeito que a gente bem entender, ok? Mas convém? Segundo as boas práticas, não. Independente se é projetos, né, a área de aquisições, a área de compras, envolve justamente fazer a melhor contratação. A gente quer gerar economia para a empresa, ok? Então nós não vamos contratar qualquer um de qualquer jeito. Mas existem situações, né, que nós podemos contratar o fornecedor diretamente sem necessariamente passar por um processo de compras. E aí, para o exame PMP, são consideradas duas possibilidades. A primeira é que nós chamamos de fonte única, ou seja, a empresa selecionada possui histórico de trabalhos anteriores e por diversas razões você não deseja procurar uma outra empresa. Okay? Então, fonte única é o seguinte, olha, eu já tenho uma relação contratual, às vezes eu já tenho uma experiência anterior com determinado fornecedor. Ele conhece o meu negócio, ele conhece o meu trabalho. Para mim, não é interessante ir no mercado para poder fazer tomada de preço, né? E às vezes contratar um outro que não seja esse, porque esse outro ainda vai ter que aprender o trabalho. Eu não quero isso. Então, a empresa pode optar, né, por continuar com esse fornecedor, sem necessariamente fazer um processo de compras, mesmo que às vezes ele seja um pouco mais caro, né? Em função da qualidade, em função do fato de nós já termos uma relação de parceria, eu aceito às vezes
pagar um pouquinho a mais em função dessa qualidade, em função dessa tranquilidade que esse fornecedor me inspira, essa confiança. Tudo bem? Então essa é uma situação, fonte única. E a fonte exclusiva é uma situação seguinte, nós temos apenas um fornecedor ou uma empresa que possui uma patente, né, que a torna exclusiva para se trabalhar. Né? Vamos lá, né? Só tem ele, não tem o que fazer mais. Né? Só ele, pronto, ele detém a patente, ele detém a marca, ele detém a tecnologia. Então eu não vou contratar outro, eu quero aquela tecnologia. Então é uma contratação direta sem necessariamente passar pelo processo de compras. E aí todos os outros, em relação ao exame PMP e CAPM, que fogem a essa regra, teoricamente a gente parte do princípio que eles têm que passar por um processo de compras, ou seja, tomada de preço, avaliação de propostas, seleção do melhor fornecedor, adjudicação do contrato, ok? Isso é um processo muitas vezes que toma tempo, tem um determinado custo, mas normalmente gera economia para a empresa, ok? Por fim, eu quero compartilhar um conceito com vocês que chama participação de direitos, ou private, né, que também pode ser referenciado no exame PMP e CAPM, que é o seguinte: vamos supor que uma empresa qualquer, A, contrata B, ok? E aí a B, ela subcontrata C. Isso é uma relação inteiramente normal. O contrato pode prever isso, ele pode permitir que uma determinada empresa contrate uma outra para executar o serviço e ela monitore e acompanha todo o trabalho, ok? E aí, só que acontece uma seguinte situação. A A, ela diz para C interromper o trabalho, ok? C deve obedecer? Pense aí, né? Qual que é a resposta dessa pergunta? Não. C não obedece. C não tem relação contratual com A. O que precisa acontecer então? O A precisa falar com B, que vai falar com C. Pensa na questão contratual. O contrato do C é com B, não é com A. Então eu não tenho que prestar contas, digamos assim, ou que receber interferências de A, porque a minha relação contratual não é com A, é com B. É claro que a gente parte do bom senso. O que o C pode fazer? Isso já pensando em termos práticos, não para o exame, ok? O que você deve fazer? C vai comunicar a B, olha, fica de olho no A, e o A está pedindo para parar o trabalho. É para parar mesmo? Né? Vai conversar com B, e aí B vai falar com A, né? Depois aí há uma combinação entre A e B, e o B vai justamente orientar o C sobre o que deve ser feito, ou como que deve ser feito aqui no caso, ok? É importante, né, enfatizar nesse aspecto que as relações contratuais é A com B e B com C, não é A com C, não existe relação contratual A com C. Então esse é um conceito também muito importante em relação ao gerenciamento das aquisições do projeto, tudo bem?